O Réveillon carioca promete movimentar a praia de Copacabana, uma das mais famosas e reconhecidas do Rio de Janeiro e do mundo. O local deve receber mais de 2 milhões de pessoas para assistir aos shows, também fazer a virada para 2026. Vamos falar sobre as movimentações no estado do Rio de Janeiro, também sobre outros vários temas que movimentam a política. Entrevistamos a partir de agora, ao vivo, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que faz a gentileza de nos atender. Em meio a essa onda de calor aí no Rio de Janeiro, governador, vamos tratar de vários assuntos. Eu, Roberta Russo, Eduardo Gaia, nosso analista. Muito obrigada pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui ao SBT News. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, Roberto e Eduardo, um prazer poder estar falando com vocês aqui. Como é que o estado está se preparando, governador, para a gente começar a entrevista, para essa grande movimentação de fim de ano e também as previsões de pancadas fortes de chuva que podem atingir, inclusive, áreas de risco, com um histórico de chuvas muito fortes na virada? Há uma atenção maior com Angra dos Reis e outros locais? Roberta, desde o final de 2020, nós temos um comitê permanente de chuvas aqui. Ele funciona, na verdade, 365 dias no ano, na prevenção e depois, caso aconteça o evento, ajudando ao resgate, as prefeituras. Então, esse é um comitê que ele já funciona o tempo todo. Eu tenho uma relação muito boa com os prefeitos aqui e a gente tem uma tranquilidade de uma resposta muito rápida caso aconteça. Então, o estado do Rio de Janeiro hoje está muito preparado para caso aconteça chuva, essa questão toda. Na questão do calor agora, a gente começou desde ontem uma operação super especial com pontos de hidratação, UPAs abertas, hospitais, temos equipes móveis hidratando as pessoas. Começamos na Zona Sul ontem e hoje chegamos na Zona Norte e no centro da cidade. Então, é algo que a gente também está muito preocupado hoje com esse excesso de calor e a gente está com uma operação muito forte na rua para poder ajudar as pessoas a não sentirem esse impacto ruim do calor. E tem previsão de chuva forte, inclusive para a virada no Sudeste, que pode atingir também o Rio de Janeiro. Agora, governador, precisamos tratar também sobre a violência no estado do Rio de Janeiro. A gente vem acompanhando aí um grande debate entre Congresso e Executivo sobre mudanças que seriam mais eficazes para o combate às facções, depois da mega operação que tivemos no Rio. Qual que é a sua avaliação sobre essas discussões até agora? Eu acho que a grande avaliação é que a gente precisa realmente de melhores instrumentos. Hoje os instrumentos são muito ruins e muito convidativos ao crime organizado. Eu acho que esse projeto de facção do deputado Uderrit já é um grande avanço. O que está acontecendo na segurança pública, essa mudança de narrativa, podemos chamar até de uma mudança de drive na população, tem sido importantíssimo para que a gente possa avançar em áreas que a gente não conseguia avançar antes. A própria Operação Barricada Zero, em 30 dias nós já tiramos mais de 6 toneladas de entulho, do que seja, e já liberamos mais de 1.500 vias. Então, quando a população dá esse apoio que está acontecendo, a gente consegue avançar. E um dado muito importante que divulgou hoje, Roberta, nós fecharemos todo o recorde histórico de apreensão de fuzis. Já estamos em 848 fuzis, mais do que os 738 do ano passado. Lembrando que os 738 do ano passado, o segundo colocado do Brasil foi a Bahia com 78. Então, é um número que a gente não tem que celebrar nada, é um número alarmante, preocupante, mas que tem que servir como o início de uma grande análise por toda a questão da segurança pública, que passa pela lavagem de dinheiro, que passa pelo enfraquecimento desses narcoterroristas, e aqui no Rio de Janeiro a gente vai continuar avançando. Eduardo Gaia.
Governador, bom dia. O senhor foi uma das vozes ouvidas enquanto o Congresso construía aquela proposta. Está construindo, inclusive, a proposta da PEC da Segurança Pública. O relatório do deputado Mendonça Filho colocou um trecho sobre mudança na maioridade penal. É um tema que o governo é contrário, mas PEC não vai para a sanção do presidente da República, então pode ser que esse tema avance em 2026. Como o senhor acompanhou muito e é, claro, um governador muito procurado quando se fala de segurança pública, quero jogar um pouco para frente, mas trazendo esse retrospecto, esse balanço da atuação do senhor no tema ao longo do ano. Queria ouvir o senhor sobre a possibilidade de avançar essa questão da redução da maioridade penal, qual que é a avaliação do senhor sobre isso, e já um pitaco também, porque existe uma perspectiva de o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deixar o cargo no início do ano que vem. O senhor acha que uma eventual saída dele antes do fim dessa discussão da PEC da Segurança Pública vai prejudicar ou ajudar esse tema lá no Congresso? Olha, Eduardo, eu sou um pouco cético na questão de se constitucionalizar a segurança pública. Mais uma vez, a gente está botando mais uma atribuição para o Supremo Tribunal Federal, sendo que a lei do SUSP já é uma lei desde 2018 aprovada. Então, eu sou um daqueles que se pergunta por que é preciso constitucionalizar se já tem uma lei aprovada, sendo que no mundo inteiro não são constitucionais essa questão da segurança pública. Então, eu sou uma das vozes que tenho questionado se é realmente necessário a constitucionalização da segurança pública para que ela funcione. Eu acho que não. Eu vejo que já poderia estar sendo implantado o SUSP há muito tempo e que simplesmente por não ser constitucional não é aplicado. É algo que a gente realmente tem que fazer uma análise disso. Na questão da maioridade penal, é um assunto que eu sempre fui contra, apesar de que eu acho que a reincidência, quanto mais desses jovens, também não pode ser como está hoje. Talvez um meio termo de não responder ainda como adulto, mas também aqueles que a gente sabe que já são faccionados, aqueles que já estão completamente ligados ao crime organizado, tem que ter um tratamento diferenciado daquele jovem que cometeu um pequeno delito e que pode se recuperar no futuro. Eu não acredito que essa adesão tão complexa deveria ser resolvida de uma forma tão cartesiana. Então, aumenta ou não aumenta, maioridade ou não maioridade, eu acho que a sociedade ainda poderia discutir melhor esse tema e não ser tratado junto de uma PEC. O deputado Mendonça Filho tem todo o meu respeito e acho que fez avanços importantes no texto, mas isso é algo que eu acho que a sociedade poderia se debruçar um pouquinho mais para discutir. Como é que o senhor avalia a candidatura de Flávio Bolsonaro, governador? Aproveitando sua presença aqui, ainda sobre o balanço de 2025, tivemos esse anúncio da candidatura de Flávio. O senhor estaria com apoio mais forte à candidatura de Tarcísio de Freitas? Mantém diálogo com o governador de São Paulo sobre esse assunto? Qual que é a sua visão? Minha visão é que a direita brasileira tem que ter um candidato forte e que a gente não poderia esperar como estava esperando o jogo seguir sem uma definição. Então, já que definiu pelo Flávio, tem que todo mundo apoiar o Flávio, deixar possíveis sonhos pessoais, projetos pessoais. Eu sempre disse que faria o que o presidente Bolsonaro falasse, até porque eu sou do PL e eu fui eleito nessa onda bolsonarista. Então, não tem como pensar diferente a não ser apoiar o senador Flávio, que é meu amigo há muitos anos, desde a infância, e eu estou de cabeça na campanha dele. E se lá na frente, por um acaso, tiver uma mudança, eu estarei de cabeça em quem o presidente Bolsonaro determinar. Governador, fazendo ainda o balanço de 25, um ponto marcante do ano foi a saída do vice do senhor, que assumiu um cargo no Tribunal de Contas do Estado. E também neste ano, o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar,
foi afastado do cargo por decisão judicial e, na prática, o senhor está sem um sucessor direto, porque se o vice deixou o cargo, a linha sucessória seria o presidente da Alerj, que está afastado, e existe uma dúvida se o senhor vai ser candidato de fato no ano que vem, vai se desincompatibilizar para disputar o Senado, o que até ficaria facilitado com a candidatura de Flávio à presidência da República, porque tem uma vaga a mais, vamos dizer assim, ou uma vaga aberta agora, já que o senador Carlos Portinho também quer ser candidato à reeleição. Minha pergunta para o senhor é, com todo esse cenário que aconteceu em 25, o senhor deve deixar o cargo no ano que vem e, nesse caso, haveria uma eleição interna, é isso mesmo? Uma eleição indireta. Quem que o senhor apoiaria para essa eleição indireta no Rio? Olha, o que o meu grupo aqui, eu, senador Flávio, presidente Altineu, Valdemar, nós combinamos? Nós combinamos que essa decisão seria tomada após o Carnaval. Então, muito se especula, muito se fala, mas eu continuo nessa tese de que a gente tem que esperar o Carnaval passar, até porque o Rio realmente está muito mexido, mas eu sou favorável que o nosso campo tenha um candidato forte para disputar a minha sucessão. Ainda não sabemos quem vai ser esse candidato, e eu e o Flávio, desde junho, nós combinamos que essa decisão seria tomada após o Carnaval. Já marcamos um papo para tentar iniciar isso agora em janeiro, e essa decisão vai ser tomada se eu saio, se eu não saio, quem a gente apoia na eleição indireta, caso eu saia, ou quem a gente vai lançar caso eu não saia, ficou ali para logo depois do Carnaval. A sua substituição precisaria de eleições indiretas, governador? Como é que ficaria essa situação? A Constituição do Estado do Rio de Janeiro fala que na vacância do governador e do vice, o presidente da Assembleia assume para convocar a eleição em 30 dias. Na vacância da presidência da Assembleia, assume o presidente do Tribunal de Justiça para chamar a eleição indireta em 30 dias. Gayer? Perfeito. Então, seria uma eleição indireta entre os deputados e qualquer um poderia ser candidato no estado do Rio. Enfim, uma situação, claro, que nós queremos acompanhar. Mas, para fechar, então, governador, falando mais um pouco de segurança, preparação da gestão por aí, qual que o senhor entende que foi o maior avanço da sua gestão no Rio de Janeiro neste ano de 2025, nesse campo da segurança pública, que o senhor ficou muito em foco, vamos dizer assim, após aquela mega operação, com críticas, com elogios, mas o senhor estava na pauta, com certeza. Com certeza, o maior avanço foi o fim da DPF 635, que era uma decisão judicial, uma ação judicial proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, que impedia as polícias de trabalharem. E aí o Supremo pegou esse limão muito azedo e transformou numa decisão que aponta para o futuro. Eu não tenho dúvida que a gente tem todas as condições hoje de, através dessa decisão do Supremo e com a estruturação que a gente fez das polícias, tanto no campo de logística, tanto no campo de armamento, tanto no campo de chamamento de novos policiais. A Polícia Civil, por exemplo, quando eu entrei, tinha pouco mais de 7 mil membros, e hoje já passou de 10 mil membros. Então a gente tem feito uma reestruturação nas polícias, que junto com essa decisão que aponta um financiamento, que aponta um trabalho em conjunto, eu creio que a gente tem toda a condição de avançar, e acho que esse foi o maior avanço de 2025. Governador, muito obrigada por falar ao SBT News nesta segunda-feira. Uma boa virada de ano para o senhor. Seja sempre bem-vindo por aqui. Até mais. Muito obrigado, um feliz ano novo a todos.